Sejam muito bem-vindos a essa aula incrível de você que está começando uma jornada como profissional de polidense. E a grande pergunta é, né, nessa jornada para viver de polidense, o que muda quando você decide se profissionalizar? Bom, então vamos lá. Eu, dentro da minha experiência de 20 anos e embasado em todas as pessoas que eu conheci que trabalham ou trabalharam com poli, eu vejo um padrão, né? Então vamos lá. Você que é praticante de pole, porque normalmente quem começa a dar aula de pole primeiro se torna praticante e depois vê no pole uma paixão e vê a possibilidade de repente viver de pole dance, né? Olha que incrível você ter uma profissão fazendo algo que você ama e ainda ser muito bem remunerado com isso. Só que existe um grande erro nesse caminho, né? Então vamos lá. E eu quero mudar a mentalidade de vocês com relação a isso para que vocês comecem da forma correta. Quando você é praticante, muitas vezes o pole, ele é um hobby. Ele é uma atividade física que você decidiu fazer com outros objetivos, muitas vezes. E no meio do caminho você viu nele uma possibilidade. Uma possibilidade, de repente, de ter uma profissão. Só que muitos não enxergam o pole como uma profissão, e esse é o grande erro. O erro está na mentalidade e, a partir da mentalidade, as suas atitudes, né? Consequentemente, as atitudes que você tem quando você começa essa jornada. O grande erro é que a grande maioria das pessoas, quando praticam, veem o pole como um hobby, como uma diversão, e quando assumem a profissão, continuam com a mesma mentalidade do pole ser um hobby e uma profissão. E tá tudo certo quando você sabe separar as coisas, né? Então, é, quando você decide se tornar um instrutor, então tenha em mente que o pole ele não é uma forma de você ganhar um dinheirinho extra. E os seus resultados, eles são a consequência das suas atitudes e da tua mentalidade. Porque se você acredita que você vai ganhar um dinheirinho extra somente, assim será. Assim como você se vê, as pessoas também vão se ver. Porque nas entrelinhas e de forma muitas vezes inconsciente, você age de acordo com o que você acredita ser, né? Então, assim, o primeiro conselho que eu dou, né, e é um conselho de uma pessoa que está há 20 anos no mercado e que já viu muita gente desistir, muitos estudos fecharem as portas exatamente por agirem dessa forma. E aqui, nessa aula, você está tendo a oportunidade de você começar da maneira certa. E o primeiro passo que você deu está aqui, fazendo essa aula, abdicando do seu tempo tão precioso a assistir e já começar da maneira certa. Porque o conhecimento é o único caminho para o seu sucesso, né? Então a grande pergunta é: mas é possível eu viver do pole? É possível eu ter o pole como uma profissão e não como uma forma de ganho extra? Eu vou contar uma história para vocês, né? De dentro dessa minha jornada como instrutora e hoje principalmente trabalhando de forma EAD, né, conversando com muitas pessoas, né, que querem entrar nos cursos que eu dou. Certo dia eu estava conversando com uma instrutora proprietária de um estúdio. Ela tem um estúdio pequeno numa cidade em outro estado. Não me lembro o estado que era. E eu conversando com ela, ela queria muito comprar o meu curso, mas ela estava com medo, né? Ela estava com medo de repente, não dar conta de pagar as parcelas e tudo mais. E aí eu captei a mentalidade que ela tinha. E foi um dos motivos que fez com que ela, no fim, não comprasse o curso. Eu perguntando para ela, mas é o investimento que você está fazendo, e dentro do conhecimento que você vai agregar você vai ter um retorno, né? Então, não existe a possibilidade de você investir em conhecimento. Claro, existe, se você não aplicar o conhecimento que você investiu. E você não ter o retorno disso, né? Então, sempre que as minhas alunas que fazem curso comigo investem num curso, elas sempre falam que elas conseguem multiplicar a quantidade de alunos, porque o conhecimento abre a mente delas para trazer outras, outras possibilidades, né? Não só a parte técnica, né? Mas elas conseguem implementar no estúdio, elas têm ideias, elas começam a aplicar o conhecimento que elas têm e o resultado vem. E essa moça
ela falou uma coisa muito interessante para mim. Ela falou: Olha, eu não vou conseguir comprar o curso agora porque eu estou desempregada. Putz, aquilo me matou, né? Porque eu não aguentei. Eu tive que falar. Eu falei: Mas peraí, você não é instrutora de poli? Você não tem um estúdio? Ela falou: É, mas não é suficiente. Eu preciso de um trabalho paralelo. Então, tudo vai na mentalidade da pessoa, né? E assim é, eu nem falei mais com ela e eu acredito que ela nem dê mais aula, muitas vezes ela foi trabalhar de CLT, né? Assim como também eu tive uma aluna presencial que depois ela mudou de cidade e certo dia ela entrou em contato comigo, né? Fazia anos que eu não a via, ela falou, Karen, eu quero comprar o seu curso de formação profissional. Daí eu falei, nossa, quanto tempo? Como é que você tá? Tá treinando, tal? Ela falou, olha, eu tô morando em São Paulo, na capital, e só que eu sou CLT, né? Eu sou CLT, mas eu não estou feliz, né? Não pelo resultado financeiro, né? Eu tenho uma estabilidade, mas eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. Eu quero trabalhar com poli. Eu quero ser uma instrutora de poli. Então eu quero o seu curso, porque eu vou voltar para o interior e eu vou investir num estúdio. E hoje o estúdio dela é um dos maiores aqui da região, sabe? Ela fez sociedade com outra aluna minha e hoje ela tem um estúdio grande, elas atuam e elas estão cada vez tendo mais alunos. Então, olha só a diferença de mentalidade. Ela foi uma pessoa que ousou e o profissional que tem sucesso, ele ousa. Ele não fica com medo. Às vezes tem até medo, né? Porque nós temos medo, é normal a gente ter medo. Mas só que ela não se entregou ao medo. Ela falou: não, eu não estou feliz com o que eu tenho, com a minha atual situação, e eu quero fazer o que eu amo. E eu vou assumir o risco para isso. E aí ela simplesmente saiu do CLT, voltou para o interior, abriu um estúdio, e hoje elas são empreendedoras. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Quando você decide realmente entrar nessa jornada, então entra de cabeça, tá? Entra de cabeça. Eu vou me tornar profissional. Então, a primeira coisa, gosto do pole. No momento que eu estou treinando, é um momento de paz, é um momento de hobby, mas agora eu vou vestir a minha personagem de empreendedora. Então, a partir do momento que você se torna uma instrutora e proprietária de estúdio, você não é só uma praticante, você é uma empreendedora. E você tem que ter atitude de empreendedor, tá? Então, para começar, você investir no curso é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você investir em conhecimento. Você ter uma metodologia para você poder oferecer o melhor para os seus alunos, tá? O segundo passo é investir no seu estúdio. Vamos considerar que o Poli, você investir no estúdio de Poli, é algo, em comparação a outros negócios, muito barato, né? Então, o Poli, hoje, você não precisa ter um estúdio gigante de início. Começa como eu comecei. Eu aluguei, eu subloquei um espaço em cima de uma academia no meu início, né? Mas já com a mentalidade empreendedora. Eu nunca em nenhum momento eu pensei pequeno. A minha mentalidade, eu tinha uma meta. E a minha meta era ser reconhecida nacionalmente, pelo menos. E eu consegui, tá? Então, assim, você traçar a sua meta, não pense pequeno. Não pense que você vai ser somente um instrutor da sua região ou da sua cidade, se for uma cidade pequena. Pense que você vai crescer e você vai ser reconhecido. Qual que é seu objetivo? Tem que pensar grande, né? Quando você tem sonhos grandes, você também tem grandes desafios para chegar a esse sonho. Então você tem que pensar dessa forma, tá? Então, o primeiro passo é você investir no conhecimento. Você ter know-how para você poder ensinar e se sentir segura com isso. Né? Porque a pior coisa é quando você está inseguro em dar aula. Muitas vezes você nem começa pela sua insegurança. Mas quando você tem conhecimento, quando você tem uma metodologia, essa insegurança ela vai embora. Você vai ter confiança. Claro, aquela insegurança de novato é normal. Eu tinha, quando eu ia dar aula, eu lembro que eu ficava nervosa, né? Eu ia começar a aquecer, e aí eu esquecia a parte do aquecimento. Enfim, isso é normal, né? Tem coisas que você aprende só na prática. Mas quando você tem conhecimento, você tem uma metodologia, você consegue ter a confiança para você começar o teu negócio, tá? Aí o segundo ponto é você montar o estúdio. Então, a minha primeira academia, eu aluguei, eu subloquei um espaço. Era um espaço de luta em cima de uma academia. Eu coloquei uma barra só.
de início. Mas para manter a qualidade, eu não dava aula para um monte de gente. Então, uma barra eu dava aula para duas pessoas somente. Aí, com esse valor que eu recebia de mensalidade dessas duas alunas, eu comprei mais uma barra, né? E assim eu fui crescendo. Até o momento que eu tive duas escolas, né? Eu tive escola em Itu, eu tive outra escola em Sorocaba, né? Então eu tive duas escolas onde eu tinha uma quantidade muito grande de alunas. Eu tinha outras professoras que davam aulas na minha escola, e aí você vai escalando, você vai crescendo, né? Então, quando você tem uma mentalidade de crescimento, as coisas vão acontecendo e você vai sendo vista como empreendedora. Você vai sendo vista como uma profissional e não como uma amadora. Então, o primeiro passo é você investir em conhecimento, investir no estúdio e começar. E aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né? O terceiro passo é você mostrar as caras, né? Aí entra hoje a internet, né? Isso também é uma coisa que a gente pode depois entrar no tema em outra aula, mais aprofundadamente, mas quem não é visto não é lembrado. Então, o meu conselho é: monta uma página, uma rede social, e ali é teu cartão de visita, né? Então, você tem que ter, como empreendedora, o teu momento de treino, que é onde você vai se atualizar enquanto praticante, e mais do que isso, né? Por que que é tão importante e a grande maioria não faz? Quando você começa a dar aula, você fica naquela euforia de abrir todos os horários possíveis, então você quer abrir sua agenda e as pessoas começam a procurar, porque descobrem que você está dando aula. Ah, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí você acaba assumindo, lotando a sua agenda, tá? E você esquece que você tem que treinar também, tá? Essa é uma outra questão muito importante que eu preciso trazer aqui hoje nessa aula. É muito importante você continuar a treinar por três motivos muito importantes. Primeiro, quando você treina, você mantém acesa a sua paixão pelo pole. Quando você assume só uma rotina de aulas, de início é legal, mas depois acaba sendo bem cansativo para você, né? E o treino é uma forma de você manter acesa a sua paixão, treinar, tá? E principalmente, né, que é o segundo ponto, se manter condicionado para aguentar a rotina pesada de um instrutor. Porque o instrutor, ele não fica parado, né? O instrutor tem que demonstrar movimento. O instrutor tem que segurar alunos, muitas vezes, né? A maioria das vezes, quando ensina um movimento de risco, você tem que segurar o aluno. E quando você treina, você se mantém com o seu físico preparado para aguentar o tranco das aulas, né? Então também é outro ponto muito importante. E o terceiro ponto muito importante de manter o seu treino, né, sempre em dia, colocar o seu horário de treino como algo sagrado, é você poder ser o cartão de visita do seu aluno. Você é a maior inspiração do seu aluno quando ele começa a fazer aula. E quando ele vê você desenvolvendo, ele vê a possibilidade também de chegar onde você está. Ele tem você como uma inspiração. Então, continue. Treino. Então, o que que eu aconselho? Montei meus horários de aula, mas eu tenho os meus horários sagrados de treino. Eles são muito importantes para você continuar a longo prazo, tendo uma qualidade de ensino, porque você vai se manter atualizado, né? E poder também se manter condicionado para você não se lesionar. Muitos instrutores aí que não têm esse conhecimento, essa mentalidade, acabam se lesionando, não aguentando a rotina, né, de um instrutor de pole, acaba não se atualizando, então muitas vezes o aluno ele desenvolve rápido, né? Tem alunos que têm mais facilidade e acabam passando você. E aí? O que que ele vai fazer se você não tem conhecimento para passar adiante? Ele vai para outra escola, né? Então a ideia é você fidelizar o aluno, sempre se mantendo atualizado, sempre se mantendo ativa, né? Isso vai fazer a sua paixão também pelo pole se manter acesa, tá? Então, você tem que ter o tempo para você dar aula, né? Enquanto você é pequeno, depois que você vai crescendo, você pode ir delegando ordens. Se você tem essa visão de crescimento, que é o objetivo. Então, o primeiro passo é você organizar o seu dia, tá? Você tem o seu estúdio, você tem as suas aulas, você tem que saber administrar. Então, você tem que ter o seu tempo de treino, você tem que ter o seu tempo de aulas e você tem que ter o seu tempo de empreendedora, onde você vai sentar.
você vai colocar tudo organizado, né? Desde a parte financeira do seu estúdio, onde você vai administrar o que você vai investir no teu estúdio, investir para você crescer nos seus cursos, né? E você vai também organizar as suas aulas, né? Inicialmente, o que que eu fazia quando eu não tinha muita experiência? Eu tinha uma ficha para cada aluno. Hoje, o meu foco hoje são aulas particulares e cursos EAD. Então, hoje eu tenho um outro caminho, né? Mas naquela época eu fazia isso. Então, eu montava as aulas antes de eu dar, tá? Desde a parte de aquecimento, o que eu ia dar. E no final eu fazia uma anotação. Eu fazia uma anotação final ali para que eu pudesse saber, porque eu tinha muitos alunos, né? Nessa época eu tinha duas escolas principalmente, e também a gente fazia isso com os instrutores, para gente, porque muitas vezes o meu aluno fazia aula com outro instrutor. Então a ficha ficava lá na escola. Então eu fazia o que eu ia passar e a observação do que a gente precisava trabalhar naquele aluno. Então, mesmo que em grupo, a gente trabalhava meio que individualmente. Dessa forma, a gente conseguia fazer um acompanhamento individual mesmo no aluno em grupo, e era um diferencial. Tá? Então, é uma dica também que você pode seguir inicialmente até você ganhar experiência. Com o tempo, eu fui trabalhando de outras formas, até porque eu já tinha uma grande experiência, né? Então, eu já sabia o que eu tinha passado para o aluno, eu sabia o que que eu tinha que passar para ele desenvolver o que ele não estava conseguindo, enfim, né? Mas isso é porque eu tenho um acervo muito grande, uma metodologia realmente completa que ajuda isso a funcionar, né? Porque quando você não tem uma metodologia, você fica perdido, né? E é uma coisa assim que eu não aconselho ficar caçando coisa na internet para passar. Por quê? Porque quando você fica caçando coisa na internet para passar, você pula etapas. Às vezes aquele movimento da internet, ele tem bases que precisam ser passadas antes para que o aluno consiga desenvolver com consistência. Senão ele acaba não conseguindo desenvolver. Porque quando você pula etapas, chega um momento que o aluno trava. Aí, o que que ele faz? Ele muda de escola, ele vai procurar um profissional que tenha conhecimento. Por isso que o conhecimento é tudo, tá? Então, resumindo aqui a nossa aula de hoje, não quero que ela seja muito extensa e que fuja um pouco do caminho. Você que está começando essa jornada para viver do polidense, comece da maneira certa, já com a mentalidade de que você é um profissional, de que você é um empreendedor e que você pode e deve pensar em crescimento e não ficar somente ali na sua região. Você tem que pensar em crescimento, em ser reconhecido nacionalmente. Assim são os meus alunos, os alunos que eu quero que cresçam cada vez mais. Então, vou encerrar a aula aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.